Deus vai fazer muito além do que pedimos e pensamos. No livro de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Todos nós, sem exceção, fazemos planos, lutamos e corremos atrás de coisas que desejamos. Queremos realizar sonhos, resolver nossos problemas, colocar projetos em prática. Mas nem sempre as coisas acontecem como esperamos, e isso traz tristeza e desânimo ao coração. Por fim, ficamos desesperados, clamando a Deus para que Ele olhe para nós e tenha um pouco de misericórdia. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Até o rei Davi passou por momentos em que sua alma foi tomada pelo desespero e pelo desânimo, em que as coisas não aconteciam conforme ele havia planejado e nada parecia mais fazer sentido em sua vida. Veja como ele orou no Salmo 5, versículos de 1 a 4. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Meu irmão e minha irmã, se você tem passado momentos em que sente que nada de bom acontece na sua vida, esta mensagem é para você. Vamos falar sobre o Deus que faz muito além do que pedimos e pensamos e que supera todas as nossas expectativas. Ficaríamos muito felizes se tudo saísse exatamente como planejamos. Porém, isso nem sempre acontece, porque aquilo que nós julgamos ser o melhor para nós não é o que Deus acha ser o melhor. E isso acontece porque o Senhor sempre tem algo maior para as nossas vidas. Enquanto o nosso coração deseja apenas aquilo que é suficiente para a nossa sobrevivência, Ele quer nos oferecer o sobrenatural. Enquanto sonhamos apenas com o que é possível, Deus quer fazer o impossível. Quer superar todas as expectativas humanas. Se você acreditar verdadeiramente na passagem que falei no início da mensagem, Deus vai superar todas as suas expectativas. Ele não vai fazer apenas o que você está pedindo. Ele fará muito mais. Jesus vai abrir as portas que você nunca imaginou que se abririam. Ele vai te levar mais longe do que você possa imaginar. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e dizer: eu nunca sonhei em viver uma vida tão maravilhosa. Mas, para Deus te surpreender, você precisa acreditar. Você precisa usar a sua fé. Deus vai te surpreender, não porque você mereça, mas porque Ele é bom e misericordioso. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem aleijado, que passou a vida toda pedindo esmolas na porta do templo na época dos apóstolos. A Bíblia conta no capítulo 3 do livro de Atos que esse homem era levado à porta do templo todos os dias pela sua família para pedir dinheiro. Ele nunca havia feito outra coisa a não ser contar com a ajuda das pessoas que lhes davam algumas moedas. Mas, um certo dia, Pedro e João foram ao templo para orar, quando foram parados pelo aleijado pedindo esmolas. Os discípulos de Jesus então deram atenção àquele homem e pediram para que ele olhasse para eles. O mendigo olhou,
achando que receberia algumas moedas daqueles dois. Porém, para sua surpresa, ele recebeu algo muito maior. Vamos ver o que está escrito em Atos, capítulo 3, versículos de 6 a 8. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Perceba que aquele homem estava esperando por algo comum. Estava contente porque pensava que receberia o mesmo que havia recebido durante a vida toda. O que? O suficiente para sobreviver mais um dia. Mas Deus surgiu na vida daquele aleijado através de Pedro e João e superou as suas expectativas, dando a ele algo que mudou a sua vida para sempre: a possibilidade de andar. E Deus pode fazer o mesmo por você. Pode ser que até hoje nada tenha saído do jeito que você planejou. Pode ser que nenhum dos seus sonhos tenha se realizado. Ou então que você esteja vivendo uma situação muito diferente do que você gostaria. Mas a boa notícia é que nada disso importa para Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, e com apenas um olhar pode transformar a sua vida para sempre e te levar a lugares que você jamais imaginou. Assim como Pedro disse ao homem aleijado, o Senhor te diz neste dia: levante e ande. Eu creio que o Senhor está liberando a sua cura, oportunidades e restauração em sua vida. Deus está trabalhando em seu favor e vai começar a superar suas expectativas. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa passagem do aleijado, que foi curado, é que Deus agiu na vida daquele homem, mesmo quando ele não tinha mais esperanças de sair daquela situação. E o mesmo acontece comigo e com você. Muitas vezes o desânimo toma conta do nosso coração e nós deixamos de acreditar como já acreditamos um dia. Porém, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que mesmo que a nossa fé seja como um grão de mostarda, as montanhas se moverão diante dos nossos olhos. Isto quer dizer que se você conseguir olhar para Deus como o aleijado olhou para Pedro e João e ter a fé de que algo de bom vindo do Senhor pode acontecer, Ele estenderá a mão a seu favor e vai fazer o extraordinário. E se continuarmos a leitura de Atos, capítulo 3, veremos que quando as pessoas no templo viram aquele aleijado andando, correndo e louvando a Deus, elas ficaram perplexas e muito admiradas com aquilo que tinha acabado de acontecer na vida daquele homem. E o mesmo vai acontecer quando as pessoas verem o quanto o Senhor foi bom com você e fez aquilo que todos achavam impossível. A minha vida é um grande exemplo que Deus supera todas as expectativas. No meu deserto, sem esposa, sem um tostão no bolso, desempregado e com uma filha prestes a se matar, pelos olhos humanos, a minha vida havia acabado. Não tinha como levantar. Mas, no fundo da minha alma, uma voz dizia: levanta e anda. Por mais impossibilidades, decidi andar, mesmo sem saber para onde estava indo. Deus tem me honrado poderosamente e tenho vivido muito além das minhas expectativas. Tive momentos de tristeza, de desânimo, de vontade de desistir, mas de fé em fé, um dia de cada vez, de passo em passo, fui caminhando. E hoje me vejo como aquele aleijado, de digno de pena,
desprezo e humilhação a honra e exaltação. Muito, mas muito mais do que poderia imaginar um dia. Não pensei que pudesse existir tamanha felicidade que um ser humano poderia viver. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Eu orei e pedi para que Deus me mostrasse o caminho que eu deveria seguir, até que um dia Ele mostrou-me para compartilhar o meu testemunho nas redes sociais. E foi isso que eu fiz, mas confesso que não esperava muita coisa. Na verdade, lembro-me quando orei e falei com Deus assim: Senhor, se eu mudar apenas uma vida, uma apenas, já estarei muito feliz. Mas foi aí que Deus me surpreendeu e fez o extraordinário. Ele foi me direcionando e hoje, 2 anos depois, tenho milhares de seguidores em minhas redes sociais, milhares de testemunhos, muito, mas muito além do que eu poderia sonhar um dia. Hoje Deus usa a minha vida para oferecer ânimo e esperança a pessoas de vários lugares. Mas sei que eu não sou merecedor de nada disso e eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas me coloquei à disposição do Senhor e Ele fez todo o resto. Por isso, acredite, meu irmão, minha irmã, Deus já tem tudo planejado. Ele sabe o que você precisa, está guiando os seus passos e no momento certo as coisas vão começar a acontecer. No livro de 1 Samuel, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela era casada há muitos anos, mas não podia ter filhos. E se isso não bastasse, o seu marido Eucana tinha uma outra esposa que tinha vários filhos. E ela vivia zombando de Ana. Eucana até tentava confortar a esposa, mas não adiantava. Veja o que ele disse em 1 Samuel 1:8. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas nada disso ajudava, e ela continuava angustiada. Até que certo dia, Ana foi ao templo orar e o Senhor ouviu seu clamor. Ana engravidou e deu à luz a um dos maiores profetas de Deus que já passaram por esta terra, o profeta Samuel. Se a história de Ana tivesse terminado aqui, já seria um grande milagre, pois ela era estéril. Mas Deus foi além, superou as expectativas de Ana e deu ela mais 5 filhos. Veja o que está escrito em 1 Samuel 2:21. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ana pediu um filho, mas Deus fez muito mais do que ela esperava e lhe deu 6. E você sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia de toda a humilhação que aquela mulher havia passado. Ter que esperar enquanto a outra esposa de Eucana estava tendo filhos, sendo zombada e ridicularizada por todos aqueles anos. Mas Deus a honrou. E da mesma forma, meu irmão e minha irmã, o Senhor está vendo toda a sua dor, todas as suas lágrimas, todas as injustiças que está sofrendo, toda a maldade que as pessoas têm feito contra você. Por isso não desanime, porque Deus é um Deus fiel, que não somente vai realizar aquilo que você tanto espera, de acordo com a vontade dele, como fará infinitamente mais e te surpreenderá. Veja o que ele te diz hoje. Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Êxodo 33:19. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento
meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim, Senhor, como fez na minha vida, tenho certeza que fará na vida dos meus irmãos e irmãs. Que hoje, Pai, eles despertem. Para que os seus sonhos aconteçam, demanda-se fé, demanda-se coragem, demanda-se renúncias. Assim como aquele paralítico que levantou e andou, que eles andem e caminhem de fé em fé, passo a passo, um dia de cada vez. Que o desânimo caia por terra e que a sua palavra se cumpra na vida de cada um. Assim como foi na minha vida, Pai, que seja na vida deles. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ouve a voz de Deus? Como ser sensível à voz de Deus? No livro de João, capítulo 5, versículos 24 e 25 diz: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Você já se perguntou como ouvir a voz de Deus e saber se Ele fala comigo? Acredito que essa seja a principal dúvida dos cristãos. E por isso essa mensagem vai ajudá-lo a ter uma vida de comunhão com Deus e principalmente equilibrada. Muitas pessoas questionam que nunca sabem se Deus realmente está falando com elas. Com isso ficam confusas e nunca têm coragem de tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que ouve até demais. Eles falam: Deus me disse para fazer isso e aquilo. Porém, um tempo depois, os vemos fazendo algo que contraria aquela direção de Deus. Com isso, fica difícil acreditar que Deus realmente deu alguma direção a essas pessoas. Diante desses dois extremos, os que nunca ouvem e os que ouvem demais, é importante saber que no mundo há muitas vozes e precisamos discernir quais são elas. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, versículos 10 e 11. Sem dúvida, há diversos idiomas, vozes no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Realmente, há muitas vozes no mundo, incluindo a minha e a sua. Os cientistas dizem que falamos em pensamento com nós mesmos, mais de 120 palavras por minuto. Além disso, temos outras vozes que afetam diretamente a nossa vida: o celular, a televisão, filmes, pessoas, pastores, demônios, etc. E no meio de todas essas vozes está a voz de Deus. Agora preste atenção no versículo 33 de 1 Coríntios 14. Diz assim: Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. É interessante observarmos que hoje a maioria das pessoas estão confusas e não tem paz. O mundo está confuso, cristãos estão confusos e até mesmo os líderes estão confusos. Essa é uma característica do nosso tempo. Mas por quê? É que atualmente absorvemos mais informação em um mês do que nossos bisavós em todas as suas vidas. Por exemplo, se acontece uma guerra, nós sabemos. Se há terremotos, descobertas científicas, nós sabemos. Antigamente, essas mesmas coisas ocorriam, mas ninguém sabia.
Ou seja, há muitas vozes falando conosco o tempo todo. E como conseguiremos ser bem-sucedidos, criar nossos filhos, descobrir o nosso chamado, sem ouvir a voz de Deus? Veja essa experiência que Elias teve com Deus em 1 Reis 19, versículos 11 a 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabemos que Elias foi um grande homem de Deus. No entanto, aqui o vemos fugindo, pois estava confuso, frustrado, desencorajado e com medo. Ninguém está isento disso, nem mesmo uma pessoa íntima de Deus. Então o Senhor o chamou para fora e veio um vendaval, terremoto e fogo, mas ele não estava em nada disso. Agora imagine Elias naquele ambiente destruidor. Toda aquela situação estava demonstrando o interior dele, cheio de turbulência. Mas depois de todo aquele barulho, tudo se acalmou e Deus veio como uma brisa suave. Quando Elias encontrou a paz no seu espírito, ele escutou a voz de Deus. Esse texto nos ensina algo muito importante. Deus não compete com a confusão e é impossível escutar a voz dele se estivermos agitados em nosso interior. Diante disso, vamos falar sobre diversas maneiras que você pode ouvir a voz de Deus. Primeiramente, a voz audível. No livro de João 12, versículos 27 a 30 diz: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu diz que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Perceba aqui que todos escutaram, mas somente Jesus reconheceu. Alguns acharam que tinha sido um trovão e outros pensaram que um anjo tinha falado com eles. Essa maneira de Deus falar acontece somente em casos muito específicos. A segunda forma de ouvir a voz de Deus é através do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Essa é a maneira mais comum que Deus usa para se comunicar conosco. Ele fala em nosso espírito e muitas vezes podemos pensar que seja apenas um pensamento, uma coisa da nossa cabeça. Por isso é importante estarmos em comunhão com Deus, para discernirmos se essa voz em nosso interior vem do Espírito Santo. A terceira forma que podemos ouvir a voz de Deus é através dos sonhos. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20 diz: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Deus falou com José através de um sonho, mas não vá ao extremo dizendo que todo sonho é de Deus. Isso é perigoso, porque não somos guiados por sonhos, mas pelo Espírito Santo. A outra forma de ouvir a voz de Deus é através de profetas.
No livro de Atos, capítulo 11, versículos 27 e 28 diz: Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Deus ainda usa os profetas, mas temos um grande problema aqui. Existem diversos cristãos que correm atrás de profetas e querem ser guiados por eles em tudo. Vivem em função do que eles falam e não criam uma relação pessoal com Deus. A quinta forma de ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Nesse texto, Pedro fala dos livros dos profetas para confirmar o momento que ele ouviu a voz audível de Deus no Monte da Transfiguração. Ou seja, nada pode conflitar com a Bíblia. Ela é a base para todas as outras formas de comunicação de Deus. Ela não pode ser contrariada. Agora, nem toda palavra da Bíblia, mesmo sendo verdade, será a verdade para você hoje. Então, tome cuidado com esse método de abrir a Bíblia em uma página e ler como se Deus estivesse falando com você. Crie o hábito de ler e meditar diariamente a palavra de Deus e seja renovado. A sexta forma de Deus falar conosco é através de pregações. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 36 e 37 diz: Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Nesse texto, Deus usou a pregação de Pedro e as pessoas sentiram um arrependimento profundo. Alguns são extremos por pensar que essa é a única forma de Deus falar. Outros são mais radicais ainda por pensar que Deus só pode falar com eles através dos pastores, pregadores, padres ou missionários. A sétima forma que Deus fala conosco é através de um evento sobrenatural. No livro de Atos, capítulo 7, versículos 31 e 32 diz: Vindo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Aqui lemos a respeito de Moisés e a sarça. Assim que ele foi examinar aquele evento, Deus falou com ele. Por isso, fique atento ao sobrenatural. Se você perceber que Deus está agindo, use a sua fé e peça para Ele falar com você. A oitava forma que Deus pode falar conosco é através dos anjos. No livro de Atos, capítulo 5, versículos 19 e 20 diz: Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Há muitas experiências assim hoje, porém existe um extremo de pessoas que veem anjos em todos os lugares, quando na verdade elas se baseiam apenas em sentimentos e não em experiências reais. A nona forma de Deus falar conosco é o inesperado. Em 2 Pedro 2,16 diz: Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo,
que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Isso significa dizer que Deus fala como quer e de um modo que muitas vezes não esperamos. Ele pode usar filmes, músicas, livros, pessoas até que não servem a Deus, entre outras. Não há limites para Deus. Mas talvez você se pergunte: como eu posso saber se a voz vem de Deus ou não? Saiba que quando Deus quer falar com você, Ele quer que você esteja confiante. Então, Ele usará mais de uma maneira para fazer isso, ou confirmará o que disse anteriormente. Por exemplo, se Deus falou com você através de um sonho, pode ser que Ele envie um profeta para confirmar o sonho. Talvez isso demore dias, meses ou até anos. Não importa. Ele quer que a sua fé aumente para que sejam cumpridos os propósitos dele através da sua vida. Se há confusão, não é Deus. Ele não brinca com você dizendo: vai para lá e depois vem para cá. Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos criar intimidade com Ele. Deus fala conosco, porém, devido à correria em nosso dia a dia e principalmente da nossa mente atribulada, não criamos sensibilidade para ouvi-lo devidamente. Precisamos limpar toda a sujeira entranhada em nossa mente, renovando-a à luz da palavra de Deus, e com isso, ter ouvidos para ouvir as maravilhas que Ele tem para nos dizer. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, no dia de hoje peço a Ti que ilumine mente e corações. Muitos de Seus filhos e filhas que oram comigo neste momento desejam ouvir a Sua voz. Ainda, outros acham que estão ouvindo-a, porém estão ouvindo aos seus próprios sentimentos. Senhor, que eles criem a consciência que para adquirir essa sensibilidade, precisam criar intimidade contigo. Ilumina-os neste momento, Pai, através da Sua graça e misericórdia, que a partir de hoje suas vidas sejam transformadas e que a sede de Ti aumente para que eles o busquem com todas as forças e entendimento. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como faço para evangelizar? Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. No livro de Mateus, capítulo 16, versículos 15 e 16 diz: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essas palavras são do próprio Jesus. Todos nós que fomos salvos por Jesus e nos tornamos filhos de Deus através do seu sacrifício na cruz, temos uma missão em comum aqui na terra: levar o Evangelho às pessoas. Não importa se você é um pastor, missionário, obreiro ou membro da igreja. Todos nós, sem exceção, somos chamados a evangelizar. E foi o próprio Jesus quem disse isso. Evangelizar é contar sobre Jesus para as outras pessoas. É apresentar ao mundo 4 coisas muito importantes. Primeiro, Deus é santo e criador de todas as coisas. Segundo, todas as pessoas são pecadoras e merecem a ira justa e eterna de Deus. Terceira, Jesus é Filho de Deus, se fez homem e mesmo sem pecados, foi morto e ressuscitou para nos libertar e nos dar a vida eterna. Quarto, o único modo de alguém ser salvo e reconciliado por Deus é arrepender dos seus pecados e reconhecer a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Parece simples, não é mesmo? Mas nem sempre é.
Muitas pessoas têm dificuldade de evangelizar e não conseguem levar a palavra de Deus adiante. Algumas por timidez, outras por não saberem o que falar e principalmente como falar. Diante disso, quero mostrar para você que deseja evangelizar algumas dicas que poderão te ajudar a levar as boas novas do Evangelho às pessoas. Vamos lá. Primeiro, ore antes de tudo. Muitas pessoas ignoram esse passo, mas ele é muito importante. A oração deve ser a base para tudo o que fazemos, inclusive quando o assunto é evangelização. Então, ore para que Deus te dê sabedoria em relação às palavras que você deve falar e na forma de abordar as pessoas. Ore ainda para que Ele coloque em seu caminho pessoas desconhecidas, que estão perdidas e não sabem como buscar ajuda, e por aquelas que você conhece e sabe que precisam ser evangelizadas. Peça ao Senhor capacidade para falar sem medo ou timidez, e que Ele coloque as palavras certas na sua boca. Segundo, saia para fora. Andar com pessoas que têm a mesma fé em Cristo é maravilhoso. Os amigos que pensam como nós são muito importantes para nos fortalecer. Porém, não podemos esquecer que Deus quer alcançar mais pessoas para essa família. Só que não conseguiremos evangelizar se vivermos dentro de um clube social cristão, entre aspas. Foi por isso que Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Por mais que seja prazeroso passar o tempo com nossos irmãos, somos chamados para deixar o nosso círculo e ir até aqueles que precisam ouvir sobre o amor de Deus. Então, comece a andar pelo campus da sua faculdade, pelos corredores de onde você trabalha, ou até mesmo pelas ruas próximas à sua casa. Fique em oração, pois quando você menos esperar, o Senhor colocará em seu caminho alguém para ser evangelizado. Terceiro, coloque-se no lugar da outra pessoa. Alguns dons têm hora e lugar para serem usados. Então, por favor, não saia pelas ruas gritando, distribuindo profecias ou falando em línguas estranhas. Fazendo isso, não estará evangelizando, mas sim escandalizando o Evangelho. Tenha bom senso, pois a maioria das pessoas não entende isso, e você acabará prestando um desserviço ao reino de Deus. Entenda que a mensagem de Jesus precisa ser tão clara, simples e objetiva, até que uma criança consiga compreender. Além disso, você deve ter cuidado para não desrespeitar a opinião e crença das outras pessoas, pois cada um tem um histórico de vida e o seu papel não é julgar ou condenar, mas oferecer o caminho da salvação, Jesus Cristo. Eu, pessoalmente, me coloquei à disposição do Senhor para evangelizar. Hoje faço isso principalmente online. Quando você compartilha uma mensagem, de alguma forma, você também está evangelizando e ajudando a levar as boas novas. Faça isso sempre, pois um compartilhamento seu poderá salvar uma vida. Quando estou em alguns lugares públicos, falo de Jesus quando tenho espaço para falar. Porém, tem sido muito eficaz a aproximação das pessoas através de minhas atitudes e postura. Um cristão tem postura, carrega consigo o fruto da alegria, e isto chama a atenção das pessoas. Quando elas se aproximam, aí sim, tendo uma brecha, falo do Evangelho. Quarto, demonstre convicção. Imagine a seguinte cena. Você entra em uma loja interessado em comprar um celular, mas o vendedor que te atende parece não ter tanta certeza se aquela marca é de confiança, se aquele modelo vai atender suas necessidades, se o aparelho não precisará ir para assistência técnica após semanas de uso. Seja sincero,
Você compraria esse celular? Eu não. Da mesma forma acontece com o evangelismo. Com um detalhe: diferente do consumidor que vai até a loja e procura um vendedor para te mostrar um celular, dificilmente aquele que precisa ser evangelizado irá te procurar para perguntar se esse Jesus é bom mesmo. Você é que precisa ir atrás. Então, para convencer alguém de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que só Ele salva, é preciso ter muita certeza disso. O apóstolo Paulo era assim. Ele falava de Jesus com tanta convicção que milhares de pessoas se converteram. No entanto, nem todos o recebiam bem e até o apedrejavam por causa do seu modo de pregar. Então, prepare-se mental e espiritualmente para falar a verdade que você acredita, custe o que custar. A quinta dica: compartilhe seu testemunho. Poucas coisas são tão poderosas quanto o seu testemunho, quando o assunto é evangelizar alguém. Se você nunca pensou nisso antes, escreva em um papel como você conheceu Jesus, como você decidiu segui-lo, como era a sua vida antes de se entregar a Ele, o que Ele fez por você. O apóstolo Pedro, que aprendeu a evangelizar com o próprio Cristo, disse em 1 Pedro 3, 15 e 16: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ninguém pode discutir com o que você já experimentou e tem experimentado. Não há argumentos que derrubem aquilo que você viveu. Então seja sempre preparado para compartilhar o seu testemunho quando tiver que evangelizar alguém, e o confirme através do seu bom procedimento. O testemunho arrasta multidões. As pessoas se espelham em você, não pelas suas vitórias, mas sim pelas lutas que você superou. Quando você vence uma batalha em sua vida, você se torna autoridade naquele determinado assunto. Abra sua boca e testemunhe o que Deus fez em sua vida. Espero que esta mensagem ajude você a evangelizar e a levar as boas novas. Afinal, o mundo precisa mais de Deus. E você e eu somos os instrumentos que Deus usará para alcançar milhares de almas que precisam conhecer o seu divino amor. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, somos um corpo, o corpo de Cristo. Somos seus soldados e seus representantes aqui nesta terra. Nos colocamos à sua disposição, Senhor, para levar as boas novas àqueles que precisam, àqueles que não conhecem o seu amor, àqueles que estão enterrados no pecado. Dê-nos sabedoria, Pai, para levarmos o Evangelho de uma forma simples, objetiva e cheia de amor. Assim como fazia Jesus, Ele é nosso maior exemplo. Desejamos, Senhor, levar o nosso testemunho de vida ao mundo para honrar e glorificar o seu santo nome e visando resgatar essas almas perdidas para que conheçam o verdadeiro amor que vem diretamente do seu coração. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Liberte-se da amargura. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 10 diz: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. Essa passagem fala da amargura em nossos corações. A amargura, que significa abrigar a falta de perdão,
é extremamente perigosa, porque a Bíblia nos diz com muita clareza que se não perdoarmos as outras pessoas, então Deus não nos perdoará, conforme diz em Marcos 11:26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Se não perdoarmos as outras pessoas, a nossa fé não terá efeito. E tudo que vem de Deus vem por fé. Se a fé não funciona, não podemos receber de Deus e estaremos em sérios problemas. Esse assunto sobre perdão é muito grave e delicado. Muitas pessoas, inclusive milhares de cristãos, não conseguem viver os sonhos de Deus por não liberarem perdão. Se você não perdoa, não será perdoado. Se não for perdoado, está em pecado. Se está em pecado, sua fé não funciona. Se a sua fé não funciona, você não agrada a Deus. Uma coisa puxa a outra. Não é preciso ser um gênio para descobrir por que nos falta o poder que precisamos no corpo de Cristo. O poder vem do amor e não do ódio, da amargura e da falta de perdão. Você pode me dizer, mas você não sabe o que me fizeram. Muitas pessoas falam assim tentando se desculpar da sua amargura, do seu ressentimento e da sua falta de perdão. Com base no que a Bíblia diz, realmente não importa o quanto a ofensa foi grande. Servimos a um Deus que é maior, e se lidarmos com a ofensa da forma correta, Ele nos trará justiça e recompensa quando permitirmos que Ele assim o faça. Em Isaías capítulo 61, versículo 7, o Senhor nos promete uma recompensa. Diz assim: em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Uma recompensa é uma retribuição. É uma forma de compensação pelos sofrimentos do passado. É como a indenização dada a um trabalhador. Em Romanos 12:19 lemos: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, deixe tudo nas mãos de Deus. Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, conforme diz em Mateus 5:44. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Isso é difícil, mas há algo ainda mais difícil: ser cheio de ódio, amargura e ressentimento. Com muita frequência as pessoas nem sabem que nos magoaram. Não desperdice o seu tempo odiando alguém que provavelmente está aproveitando a vida, enquanto você fica todo aborrecido. Em vez disso, opte por permitir que Deus trabalhe o perdão dentro de você, para que você possa ser liberto da sua amargura e liberado para aproveitar a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo neste momento encontram-se cheios de amargura, ressentimento e falta de perdão. Suas vidas estão paralisadas por causa disso, Pai, pois sabemos que, se não perdoarem, não serão perdoados. Que esta mensagem e esta oração sejam um despertar para cada uma delas. Que a partir de hoje elas criem a consciência que o perdão é uma libertação e com isso poderão viver os seus propósitos aqui nesta terra. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Use-o ou perca-o.
Mateus 25, 14 e 15 diz: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Nesta passagem, Jesus conta a história de um homem que ia fazer uma longa jornada. Ele reuniu seus servos e deu-lhes diferentes quantias de dinheiro para administrarem, de acordo com a capacidade de cada um. Nós não temos os mesmos talentos e habilidades. Não podemos fazer as mesmas coisas, mas todos nós podemos ser o que Deus nos chamou para ser individualmente. Eu não posso ser o que você é, e você não pode ser o que eu sou. Mas cada um de nós pode ser tudo o que Deus quer que sejamos. Muitas pessoas ficam frustradas e infelizes porque não se sentem realizadas. Elas não estão sendo tudo o que podem ser e não estão fazendo tudo que sabem que devem fazer. Elas estão permitindo que o diabo ou as outras pessoas as convençam a se afastarem do seu chamado e das suas bênçãos. Foi isto que aconteceu com um dos servos em Mateus 25. O homem que estava saindo para viajar deu talentos a 3 de seus servos antes de partir. Enquanto estava fora, um servo investiu o que recebeu e ganhou a mesma quantia de volta com juros. Quando o homem retornou e descobriu o que o homem havia feito com o talento, disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito. O segundo servo foi o mesmo e ouviu a mesma coisa daquele homem. Mas o terceiro servo enterrou o seu talento no chão porque teve medo. Quando o homem descobriu o que o servo havia feito, ficou tão zangado que tirou o talento dele e deu ao servo que tinha 10 talentos. Muitas pessoas são como esse terceiro servo. Elas escondem os seus talentos porque têm medo da responsabilidade, medo do julgamento, medo do que as pessoas irão pensar. Elas têm medo de dar o passo de fé, medo de fracassar, medo da crítica, medo da opinião alheia, medo de serem mal interpretadas. Elas têm medo do sacrifício e do trabalho árduo envolvido. Não quero que você tenha medo de tomar o talento que Deus lhe deu e usá-lo para a sua glória. Não quero que você termine infeliz, insatisfeito e não realizado, porque está abrindo mão do que Ele colocou em você. Deixe-me encorajá-lo a usar os seus talentos ao máximo e a fazer o seu melhor em cada área da sua vida. Então você ouvirá o Mestre dizer: Muito bem. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitos dos seus filhos e filhas desperdiçam os talentos que receberam. Muitas pessoas estão permitindo que o diabo ou outras pessoas as convençam a se afastarem do seu chamado, Pai. Enterraram os seus talentos e estagnaram no tempo. Senhor, elas escondem seus talentos por medo. Que esta mensagem e esta oração toque no mais profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje elas usem seus talentos para honrar e glorificar o seu nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com o rosto em terra. No livro de Números, capítulo 14, versículo 5 diz: Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas.
Observe nesta passagem como Moisés e Arão reagiram diante da murmuração e reclamação dos israelitas. Eles prostraram-se com o rosto em terra. Esta ação é relatada ao longo de toda a Bíblia. Era um ato de humildade que representava buscar a Deus em oração. Se todos os israelitas tivessem se prostrado com seus rostos em terra diante de Deus, teriam visto sucessivos milagres. Mas eles estavam ocupados demais, cometendo o erro de sentir pena de si mesmos, falar negativamente, encontrar erros em Deus e em Moisés e querer voltar para o Egito. Agradeço a Deus por Moisés e Arão. Quando eles prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, demonstraram sua reverência a Ele. Acredito que fizeram isso diante de toda a congregação, para mostrar-lhes que precisavam fazer o mesmo. Da mesma forma, Josué e Caleb tampouco permitiram que pessoas negativas e incrédulas os afetassem. Esses dois homens permaneceram cheios de fé e confiança de que podiam conquistar seus inimigos. Nós também precisamos manter a nossa fé positiva, não permitindo que pessoas pessimistas roubem a nossa alegria. Não podemos permitir que aqueles que duvidam destruam a nossa confiança. Devemos crer que Deus é um Deus bom e que Ele tem um plano bom para nossas vidas. Satanás usa pessoas assim para nos sugar. Não devemos deixar que seu negativismo e infelicidade afetem ou contaminem a nossa alegria. Quando você for tentado a reclamar, rejeite as palavras negativas e, em vez disso, adore e honre ao Senhor. Em vez de se deixar desviar por todas as coisas que estão no seu caminho, proste-se com seu rosto em terra diante de Deus em humildade e oração. Você o verá operar em seu favor. Ore comigo assim: Senhor misericordioso, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos de nós convivemos com pessoas pessimistas, pessoas que sugam o nosso emocional e por vezes até usadas pelo inimigo para nos perturbar. Senhor, oramos por elas neste momento e consagramos as suas vidas em seu altar de glória. Não as deixaremos afetarem o nosso relacionamento com o Senhor. Rejeitamos sermos afetados por elas. Rejeitamos qualquer tipo de palavra ou atitude negativas. Vamos manter a nossa fé positiva e nada vai destruir a nossa confiança em prosseguir. Vamos adorá-lo e honrá-lo. Nos prostramos com o rosto em terra, humildemente, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje é dia de recomeçar. Deus de recomeços. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 diz: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Existem algumas coisas que são absolutamente inevitáveis na vida. Deus tem uma forma de trabalhar e deixou registrado muitas coisas nas Sagradas Escrituras. Não tudo, pois Deus faz o que Ele quer. Ou seja, existem coisas que Ele pode fazer que você nem ousa imaginar. É por isso que não existe muito segredo para que você viva uma vida extraordinária. Mas você pode perguntar agora: mas como eu vou ter uma vida extraordinária? Eu te respondo: você deve primeiramente
parar de fazer o que você faz hoje e começar a fazer o que está escrito. Parece simples, não é? Mas é difícil. Porque se fosse fácil, todos nós estaríamos vivendo uma vida extraordinária. Na verdade, a maioria das coisas que Deus nos pede são muito simples de se entender, porém muito difícil de se acreditar. E é por isso que às vezes não vamos para frente e estacionamos. Nós entendemos, mas não acreditamos. A Sagrada Escritura, como dito na passagem no início da mensagem, deixa bem claro que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o que isto quer dizer? Que cada manhã tem algo novo que Deus faz. E por muitas vezes nós não percebemos. O nome disso que Deus faz chama-se recomeço. Deus é um Deus especialista em recomeçar. Nós que nunca percebemos isso. O grande problema de recomeçar é o medo. Temos medo do recomeço devido às experiências que já vivemos e não deram certo. Experiências essas que nos trouxeram dor e sofrimento. E quando um recomeço chega em nossas vidas, ele nos causa medo. Às vezes não reconhecemos um bom recomeço e não percebemos isso por achar que o ato de recomeçar sempre tem que vir após uma tragédia. Quando na verdade, a cada manhã, Deus aperta um botão de reiniciar na sua vida. É por isso que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pois toda manhã Ele te dá uma nova oportunidade que você nem pediu. As misericórdias se estendem sobre você e Deus é tão fiel e poderoso que você nem pediu pela misericórdia nesse dia e mesmo assim Ele te deu pela manhã quando você acordou. Pois Ele sabe que é disso que você precisa para continuar. Você precisa de um recomeço. Todos os dias entram e saem coisas na sua vida. E se você não aprender a recomeçar, você sempre vai falhar no próximo passo. Deus é um especialista em recomeços. Deus é como um GPS que sabe que vamos entrar num caminho errado. Deus é literalmente como um pai responsável, que não dá aquilo que seu filho está pedindo, que não dá aquilo que ele bem entende que quer, ou aquilo que vai satisfazê-lo. Ele é um pai que dá sim aquilo que ele precisa. Se Deus é especialista em recomeçar e todo dia é um recomeço, isso quer dizer que nossa vida é cíclica. Nós entramos e saímos de ciclos. Mesmo sabendo disso tudo, nós temos medo do recomeço, ainda que seja a maior estratégia de misericórdia de Deus para conosco. O recomeço é a maior oportunidade que Deus dá para o ser humano fazer direito dessa vez. Se você não tivesse direito ao recomeço, você não estaria ouvindo esta mensagem hoje. Deus é tão especialista em recomeços que dificilmente você vai encontrar um herói bíblico que não tenha recomeçado. Abraão estava estabilizado em Ur dos Caldeus e recebeu uma palavra de Deus para sair da terra da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor ainda iria mostrar. Por mais insegurança que ele possa ter sentido, ele teve que partir para um recomeço. Porque o recomeço não é só uma oportunidade, é o início de uma grande bênção, é o início de uma nova temporada, de uma nova caminhada. Deus recomeçou com Noé, mas assim vem algo muito interessante. Deus não recomeçou apenas com Noé. O Senhor decidiu apertar o botão de reiniciar o mundo inteiro. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de recomeçar, pois até Deus recomeçou. Chegou um certo momento que Deus olhou para o que ele tinha criado e disse: vou começar de novo.
Às vezes nós ficamos chateados porque perdemos muito tempo em um projeto que não deu certo. Projeto que você teve que deletar e começar outra coisa do zero. Não fique chateado, meu irmão, minha irmã. Deus também já fez isso, com o mundo inclusive. Não ache que você perdeu tempo. Você só perdeu tempo se não aprendeu nada, porque os novos começos são para que você carregue a sabedoria, a maturidade, o aprendizado, as informações, o conhecimento do que não deu certo. Tudo isso você carrega com você e te acompanhará em um novo começo. Agora, se você não aprendeu com o passado, está na hora de começar a aprender, pois isso é fundamental para que no novo começo você sofra menos. Para mim foi muito difícil recomeçar, pois trazia comigo um passado de pecados, de erros, de culpa. Perdi meu casamento, meu emprego e minha filha estava prestes a se suicidar. Não tinha esperança alguma para recomeçar. Foi quando, pela graça e misericórdia de Deus, que eu acordei e decidi dar o primeiro passo de fé. Comecei a refletir sobre como eu era, quais erros havia cometido no meu passado e resolvi fazer tudo diferente, sendo conduzido por Deus para o novo que me aguardava. Quando li essa passagem que diz em 1 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando eu li esta passagem, houve um despertar poderoso em minha alma e falei com o Senhor: Pai, tudo se faz novo em Cristo Jesus, como diz na sua palavra. Eu quero tudo novo, Senhor. Ajude-me a recomeçar e a caminhar dentro dos planos que o Senhor tem para mim. E de fé em fé, de passo em passo, um dia de cada vez, recomecei. E hoje vivo o novo de Deus, como jamais imaginava. O novo na vida espiritual, o novo na vida financeira, o novo na vida sentimental. Aquele pequeno passo foi o início da grande transformação. Meu irmão e minha irmã, dê apenas o primeiro passo. Na maioria das lutas que travamos em nossas vidas, não temos a mínima ideia que essas lutas são o início de algo novo. Grave isso. Enquanto olhamos para o fim, Deus está olhando para o começo. Moisés recomeçou aos 3 meses de vida, quando foi jogado pela sua mãe e retirado do rio Nilo pela filha de Faraó. 40 anos depois, ele recomeçou a vida, pois ele foi visitar as aflições de seus irmãos hebreus, como diz a Bíblia, e matou um egípcio. Devido a isso, ele teve que fugir. Mais um recomeço. Imagine um príncipe do Egito, da terra mais próspera do mundo na ocasião, teve que fugir para um deserto e ficar mais 40 anos recomeçando. Deus é especialista em recomeços e por vezes ficamos chateados que ele recomeçou conosco. Os campeões da Bíblia têm em seus currículos o recomeço. José teve que recomeçar várias vezes. Ele teve anos e anos de uma infância rica. Depois foi escravo no Egito. Anos depois recomeçou de novo, mas agora como governador do Egito. Se você não souber lidar com os recomeços, você nunca vai ver a oportunidade que Deus está abrindo. Quando Deus aperta o botão de reiniciar na sua vida, não é para começar como você está hoje. Você vai dormir pedindo misericórdia e vai acordar com Deus te elevando com a sua graça. Foi assim comigo. Deus trabalha em recomeços que te levam para outros patamares, para outros níveis. Ele não deixa você no mesmo nível em que você saiu. Deus nunca permite uma quebra na sua vida, seja emocional, financeira, o que for, se não for para que você recomece de uma forma espetacular.
Escute isso. O que você acha que perdeu até hoje na sua vida é só uma oportunidade para você começar muito melhor agora. Enquanto a sua dor for maior que a voz do Espírito Santo que ecoa na sua alma, enquanto a sua perda te causar mais sofrimento do que o sofrimento de Jesus na cruz, você sempre vai ter que começar do zero e vai ficar andando em círculos. Quando se recomeça, debaixo de uma orientação de Deus, debaixo da sabedoria divina, você faz tudo com maturidade e com direcionamento. Quantas coisas já falamos e fizemos no passado e queríamos voltar atrás para fazer tudo diferente? A vantagem do recomeço é que você não precisa cometer os mesmos erros de antes. Deus ama tanto o recomeço que ele decidiu enviar Jesus para que o tempo da lei terminasse e começasse a lei da graça, uma nova oportunidade de recomeço para o ser humano. O que seria de nós sem o recomeço, sem as misericórdias que se renovam a cada manhã? Gente, olha isso. Todas as manhãs ele a repõe antes que a gastemos. Outra vantagem de recomeçar é que você pode selecionar melhor os seus planos e as suas estratégias. Como assim? Você pode ter errado, perdido, sofrido, caído, porque a sua estratégia não era assertiva. E agora você tem a oportunidade de aplicar a estratégia certa. E melhor ainda, sendo conduzido por Deus. A Bíblia diz que se o homem é infiel, como nós geralmente somos, o Senhor permanece fiel, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nunca vai mudar quem ele é, porque erramos com ele. Deus é o contrário do ser humano. Ainda que erremos com ele, ainda que sejamos infiéis, ele permanecerá sendo exatamente quem ele é. Existem coisas que quando Deus apertar o botão de reiniciar, você irá perder. Deixe ir embora as coisas que Deus quer que saiam da sua vida. Deixe-as ir. Tenha somente aquilo que está ligado à maturidade e sabedoria para um recomeço. Não tente segurar o que Deus quer tirar. Deus tem tudo de nossas vidas registrado com Ele. Cada palavra, cada atitude. É por isso que Ele prefere, mesmo tendo tudo gravado, apertar um botão de delete e recomeçar. Deus é tão poderoso e íntegro que poderia usar isso contra nós, mas Ele decide por recomeçar e nós às vezes não queremos recomeçar por puro orgulho e vaidade. Mas Deus olha para nós com misericórdia e fala: calma, eu recomecei, eu te perdoei de coisas muito piores. Deixe para lá e recomece. A Bíblia deixa claro que se você não perdoar o seu irmão, o Pai que está no céu também não te perdoa. Parece duro de escutar isso, não é? Mas é a verdade. Para que experimentemos coisas novas na vida espiritual, precisamos recomeçar, estarmos dispostos a irmos novamente, mas usando tudo que foi ensinado de forma madura, observando qual porta não devemos entrar, qual caminho não devemos mais seguir, entendermos ainda quais pessoas irão entrar e quais irão sair de nossas vidas neste recomeço. Não reclame, meu irmão, minha irmã, do que está acontecendo. Não murmure das coisas que saíram do seu controle. Se saiu do seu controle, já está no controle de Deus. Deus é especialista em recomeços, em recalcular rotas, como um GPS. O que o inimigo não tem ideia é que nosso Deus é um Deus de recomeço. Para ele não tem fim, ele é infinito, ele é eterno. Quando as pessoas olham e enxergam queda, Deus olha e vê uma virada de vida, um recomeço, e esse recomeço vai ser muito melhor do que o início que eles viram.
O seu passado foi apagado, os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. A sua vida emocional não precisa ser mais aquele buraco de alma que você sentia. Sua vida pode ser agora equilibrada, inteligente e sadia. A sua vida espiritual não precisa ter mais aqueles altos e baixos, pois Deus, com seu recomeço, te faz novo. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, recomeço. Muitos dos seus filhos e filhas estão paralisados com medo de recomeçar. Que esta mensagem desperte corações com essa vontade, essa determinação. Que eles deem o primeiro passo e recomecem a caminhar. Suas misericórdias se renovam todas as manhãs e com isso todos os dias temos uma nova oportunidade. Que eles aprendam com os erros do passado e recomecem, sendo conduzidos por ti para viverem seus propósitos de vida, para honrar e glorificar o seu santo nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Será que estamos vivendo o final dos tempos? Coronavírus, será o final dos tempos? No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Absolutamente tudo o que está acontecendo na humanidade nos dias de hoje, Jesus já havia previsto. O coronavírus é apenas mais uma previsão. Esta passagem nunca foi tão atual com relação ao que estamos vivendo. Jesus previu não somente o coronavírus, mas também diversas outras doenças, pestes, fome, acontecimentos terríveis. As previsões de Jesus sobre o futuro estão se cumprindo e são muito evidentes já há algum tempo. Acredite quem quiser. De alguma forma, você pode questionar: essas tragédias sempre aconteceram na humanidade? Claro, concordo com você. Mas se analisarmos nas últimas décadas, elas têm aumentado gradativamente, principalmente em relação às pestes. Em tempos remotos, muitos morriam, eram muitas vítimas, pois a medicina não era tão avançada como nos dias de hoje. As pessoas não tinham noções de higiene e nem conhecimento sobre como combater as pestes. Além disso, o mundo não era globalizado como é hoje, onde as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece. E com isso, podem se prevenir e se preparar para uma catástrofe. Muitas pestes atingiram o planeta nas últimas décadas. Pestes como o Ebola, com 1.200 mortes, a SARS, 900 mortes, gripe aviária, 324 mortes, gripe suína, Zika vírus, dengue, entre diversas outras. Precisamos ficar atentos para o que Jesus disse e entender que os sinais da volta dele são muito evidentes. Essas tragédias são sinais claros que precisamos estar preparados. Você está preparado? Em Romanos 8:22 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Muitas pessoas hoje se encontram tristes e preocupadas com o que pode acontecer. Mas sabemos que nosso mundo está amaldiçoado desde que o pecado se instaurou, através de Adão e Eva. Agora temos uma esperança, e ela está depositada na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por você e por mim numa cruz, ressuscitou e está sentado à direita do Pai.
Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículos 4 a 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Sabemos também que esse momento que estamos vivendo é apenas o início das dores. Em Mateus 24:8 diz: tudo isso será o início das dores. Muito mais do que o coronavírus ou qualquer tipo de praga que assole a humanidade, bilhões de pessoas estão contaminadas com o pior vírus de todos, o pecado. E o pior, um vírus muito fácil de ser combatido, bastando apenas arrependimento, abandono do pecado. Basta uma atitude para ser curado, e com isso o Senhor nos abençoa e nos livra de todo o mal. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse período de comoção mundial não é nada mais que uma oportunidade das pessoas se aproximarem do coração de Jesus, se arrependerem e se unirem como um só corpo de Cristo em oração. Algo muito importante: precisamos obedecer às autoridades constituídas deste mundo. Isto é bíblico e precisamos nos precaver em relação ao coronavírus. Infelizmente, muitos cristãos estão ignorando recomendações e continuam frequentando lugares onde existe aglomerações, não lavando as mãos, não tomando os cuidados mínimos com relação a este vírus. E de uma forma muito imatura, usando a palavra de Deus, ou seja, o Salmo 91, como escudo protetor, onde diz que Deus protegerá de pragas, inclusive desse vírus. Não podemos esquecer que o próprio Satanás usou este salmo para tentar enganar Jesus durante sua tentação no deserto. A Bíblia diz que o diabo levou Cristo até a parte mais alta do templo e mandou que ele se jogasse de lá, já que no Salmo 91 Deus prometeu que enviaria anjos para proteger seus filhos. Olha a passagem que fala sobre isso em Mateus capítulo 4, versículos de 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus e não tentar a Deus ao achar que não precisamos fazer a nossa parte. Mesmo com essa promessa de proteção, é possível sim que o cristão seja infectado por qualquer vírus ou doença. Em João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Precisamos ser prudentes e maduros. Precisamos seguir as orientações médicas e do governo para evitarmos a contaminação da doença. Como disse anteriormente, respeitar as autoridades é bíblico. Olha o que está escrito em Romanos 13, versículos de 1 a 5. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade
está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. As autoridades são representantes de Deus para o nosso bem, ou pelo menos é o que deveriam ser. Tenha consciência de que a fé nos livra de todos os males. Ela nos ajuda a superar todas as dificuldades. Olha essa passagem em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Isso é um alerta para que não usemos a nossa fé como desculpa para ser irresponsável e ignorar os riscos deste vírus, a nossa saúde e de nossa família. No livro de Atos 27, 10 e 11 diz: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Nesta passagem, o apóstolo Paulo estava no navio com seus companheiros e uma forte tempestade, que durou vários dias, os colocou em risco de vida. Então Paulo percebeu que ventos contrários tornariam a navegação ainda mais difícil. E o que ele fez? Ele fingiu que nada estava acontecendo? Ele ficou recitando o Salmo 91? Não, ele foi prudente e trouxe um alerta a todos. Mesmo sendo um homem de fé, Paulo sabia que sofreria prejuízos. O problema é que o comandante do exército romano não seguiu os conselhos de Paulo e confiou na capacidade do piloto. Então eles decidiram continuar navegando em vez de parar no porto. E, se você continuar lendo esta passagem, você verá que um vento muito forte veio até eles e o navio foi arrastado pela tempestade, quase matando a todos. Este é um grande exemplo que devemos dar passos de fé, mas muitas vezes a fé nos leva a agir com bom senso. Por isso, quando os ventos estiverem contrários, fique no porto. Não se arrisque dizendo que você tem fé e que nada pode acontecer com você. Isso não é fé, é arrogância, é colocar Deus à prova. Em Deuteronômio 6,16 diz: Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Eu tenho certeza que esta pandemia vai passar. A tempestade vai acalmar e viveremos dias tranquilos novamente. Porém, não podemos deixar de vigiar a todo tempo, pois a vinda de Jesus está próxima. Termino essa mensagem com as próprias palavras de Jesus em Mateus 24, versículos 37 a 44. Preste muita atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.
Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, viemos em sua santa presença clamar, Pai, por misericórdia. Um grande mal nos assola e somente o Senhor poderá nos ajudar neste momento de aflição. Em nome de Jesus, vem em nosso auxílio e aniquile esse vírus, Pai. Que essa pandemia seja contida através da ação das suas mãos santas. Que este momento seja um despertar para as pessoas se aproximarem do coração de Jesus e que arrependam-se dos seus pecados e iniquidades. Pai amado, pedimos pelas autoridades constituídas que elas tenham sabedoria para tomar decisões que afetam a todos nós. Proteja, Pai, os agentes de saúde que estão na linha de frente combatendo este vírus. Proteja nossas famílias, Senhor. Proteja a humanidade, Pai. Confiamos no seu agir e esperamos em Ti. Nos dê a graça para passar por estes momentos tortuosos. Confiamos na sua intervenção. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O dia do pagamento está chegando. Você está pronto? No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Toda pessoa, sem exceção, um dia comparecerá diante de Deus e prestará contas da sua vida, conforme diz nesta passagem. Quero encorajá-lo a não viver como se não houvesse amanhã, pois o amanhã sempre vem. Jesus virá nos buscar quando menos esperarmos, então será tarde demais para fazer todas as coisas que pretendíamos fazer, mas nunca conseguimos. Deus está nos dando uma grande oportunidade, uma oportunidade única para toda a humanidade devido ao coronavírus. E muitas pessoas estão brincando com tudo isso. Estão vivendo como diz a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Nunca foi tão evidente o grito de Deus para o mundo, falando assim: acordem, estou dando uma oportunidade para vocês se aproximarem de mim, do meu Filho, e viverem como verdadeiros cristãos. Fica muito evidente também a impotência do homem em combater algo que eles não podem ver. Por mais evidências que possam existir, as pessoas, de uma forma muito imatura, estão fazendo inclusive memes, piadas, vídeos absurdos com relação ao coronavírus. Enquanto milhares de pessoas morrem, famílias se isolam sem poder ver seus entes queridos, sem poder às vezes nem enterrá-los. Brincam com o que é sério, enquanto pessoas perdem o emprego e estão passando fome, sem saber o que virá amanhã com o caos da economia mundial. Isso é vergonhoso e com certeza tem entristecido o coração de Deus. Vi essa frase verdadeira em uma rede social. Diz assim: a ignorância dura até surgir um caso na família. Depois disso, as piadas perdem a graça. Muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus e ainda aquelas que são cristãs, mas que ainda não têm uma comunhão profunda com Deus em espírito e verdade, estão com a chance perfeita para buscarem a sua salvação e ainda viverem propósitos de Deus ainda aqui nesta terra. A salvação é um dom de Deus, é dada por sua graça e deve ser recebida pela fé. Nós não entramos no céu em função de nossas obras. Mas olha o que diz em Apocalipse 22:12.
Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aqui nos ensina que as nossas obras serão recompensadas de acordo com o que fizemos. Nossas obras não são julgadas somente pelo que temos feito, mas pelos motivos que estão por trás delas. As obras feitas por motivações erradas, impuras, serão queimadas. Se fizermos o bem, mas com a intenção de sermos vistos pelos homens, ou para sermos admirados e reconhecidos, então devemos garantir que isso nos satisfaça, pois é toda a recompensa que teremos. Deus vê o que fazemos em secreto e seremos recompensados publicamente. Tudo o que agora é feito a portas fechadas, um dia será trazido à luz. Portanto, devemos nos assegurar de termos entendido que nada realmente fica oculto para sempre. O dia da prestação de contas chegará. Muitas pessoas perguntam se o coronavírus é um sinal da volta de Jesus. Há muito tempo, os sinais da volta dele são evidentes, mas ninguém pode precisar quando isso acontecerá. Na palavra de Deus diz em Mateus 24:36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ainda há tempo de voltar o seu coração para Cristo. Ainda há tempo para a salvação. Ainda há tempo de viver os propósitos de Deus. Mas isso parte de uma decisão que só cabe a você. Nenhuma pessoa, nem mesmo Deus, poderá decidir por você. A decisão é sua, somente sua. Por outro lado, existem cristãos que dizem: bem, desde que eu vá para o céu, isto basta. Te afirmo com toda certeza, se esta for a única motivação da vida, estamos vivendo de forma egoísta. Devemos viver para Deus e para a sua glória. Precisamos entender que estamos vivos com um propósito, e parte deste propósito é sermos usados por Deus para reconciliar outros com Ele. Na verdade, fomos criados para as boas obras que Deus preparou para nós de antemão. Olha esta passagem em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É desejo e vontade de Deus que façamos boas obras, mas devemos realizá-las porque Ele nos ama. Não para fazer com que Ele nos ame ou para impressionar as pessoas. Aconselho você, meu irmão e minha irmã, que me ouve agora, que aproveite esse tempo para conhecer mais a Deus e aumentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e através da sua leitura, estudo e meditação, você criará mais intimidade com Deus, conhecerá seus pensamentos e aumentará sua fé gradativamente. Não desperdice essa oportunidade, que não sabemos se poderá ser a última. Aconselho que você não pague para ver, porque o destino de quem não será salvo é cruel. Acho conveniente mostrar na palavra o que é o inferno. A palavra inferno é de origem latina e significa profundezas. De acordo com a Bíblia, o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apagará. Mateus 3:12, 18:8, Marcos 9:43, Lucas 3:17, Judas 1:7. Além disso, o inferno é a fornalha de fogo. Mateus 13:42 e 50. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 24:51.
O inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. O inferno é um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Marcos 9:48. O inferno é o lugar da destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1:9. O inferno é o lugar das mais densas trevas. Judas 1:13. Um lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14:9-11. Um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite. Apocalipse 20:10. O lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21:8. Resumindo, podemos dizer que o inferno é real. É um lugar de terrível lamento, de castigo e destruição eterna para os ímpios, Satanás e seus anjos. O dia do pagamento está chegando. Você está pronto? Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, entramos em sua santa presença. Neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, Pai, oro por todas as pessoas que escutarem esta mensagem viva, que veio direto do seu trono de glória. Pai, por mais evidências que existam, muitas pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Que esta mensagem toque corações e que o seu Santo Espírito revele a verdade ao coração de cada uma. Vejo como uma grande oportunidade da humanidade se aproximar mais de Ti, de almas serem salvas e de propósitos serem cumpridos. Que isso seja claro nas mentes e corações. Jesus voltará. Não sabemos quando, apenas Tu sabes. Que através desta mensagem e oração, as pessoas criem uma consciência santa e salvem-se enquanto é tempo. Ilumina-os, Pai, pela sua infinita misericórdia. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Invista no amor. No livro de João, capítulo 13, versículo 35 diz: Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é o tema principal da sua vida? Se não é, você precisa mudar. Em geral, desperdiçamos tempo procurando coisas que achamos que são importantes, mas que não têm a mais absoluta importância para Deus. Muitas pessoas fazem isso. Tentam construir um ministério de sucesso, tentam se transformar, tentam transformar o seu cônjuge e seus filhos, tentam prosperar e terem sucesso. Tentam muitas outras coisas, mas ignoram a única coisa que Jesus nos disse ser importante. Não se especializa naquilo que Deus considera ser de pouco valor. Em outras palavras, não desperdice o seu tempo e o seu esforço em coisas que não têm valor duradouro e que nada acrescentam ao reino de Deus. Todos nós deveríamos fazer um levantamento regular e sincero da nossa caminhada em amor. Você estuda o amor? Você anda intencionalmente em amor? Você ao menos sabe o que é o amor? Ele certamente é mais do que teoria ou oratória. A Bíblia diz que o amor é visto no nosso comportamento de uns para com os outros. É pelo nosso amor que o mundo saberá que somos discípulos de Jesus, conforme diz a passagem no início da mensagem. O mundo não ficará impressionado com nenhuma outra coisa, senão em ver uma parceria sólida de amor entre cristãos. Isto os impressionará,
porque é algo raramente visto e impossível de se manter sem a presença de Jesus Cristo. Falar é fácil, mas o mundo precisa ver ação. Deus é amor, então quando as pessoas veem o verdadeiro amor, elas veem Deus. O amor pode ser descrito de uma forma muito eloquente, mas acredito que o verdadeiro poder do amor é visto no modo como tratamos o nosso semelhante. Somos pacientes, gentis, humildes, prontos a acreditar no melhor em todo o tempo? Não nos sentimos facilmente provocados nem ofendidos? E estamos prontos a deixar os nossos direitos de lado pelos outros? Estamos prontos a perdoar rapidamente e com frequência? E a não guardarmos memória do que nos fizeram? Suportaremos tudo sem esmorecer e toleraremos as imperfeições dos mais fracos? Amar significa ter disposição para fazer todas essas coisas. Amar é um esforço e ele sempre nos custa alguma coisa. A maioria das pessoas hoje está procurando a estrada mais fácil, mas essa é a estrada que leva à destruição. Eu o encorajo a pegar o caminho estreito, aquele onde viajam as pessoas que estão dispostas a tratar os outros da mesma forma como elas querem ser tratadas. Ore comigo assim: Senhor amado, entramos em sua santa presença. Neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, o amor. O amor deve ser o tema principal de nossa vida. Muitos de nós desperdiçamos tempo com coisas que não são importantes. Sabemos, Pai, que Jesus Cristo trouxe-nos a lei do amor. Que o amor brote de nossas vidas, assim como brotava da vida dele. O Senhor é puro amor e somos sua imagem e semelhança. Somos seus filhos e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou, e que o amor seja o centro de nossa atenção. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus! Eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso novo site www.anovaalianca.com.br. Clica no link e conheça. Lá você poderá desfrutar de conteúdos incríveis que poderão mudar a sua vida. O link está na descrição deste vídeo. Te amo em Cristo Jesus.